Cobertor de pobre não cobre nem o pé, nem a cabeça. Se você cobre a cabeça, descobre os pés. Essa é a realidade dos brasileiros hoje em dia. Quando você quer fazer uma reforma na sua casa, ou uma decoração em gesso, às vezes você não tem condições de pagar um profissional para fazer, porque você vai ter que decidir. Se eu pagar o profissional, eu vou ter que economizar nos móveis. De repente você vai casar, de repente você comprar uma casa nova, ou você quer fazer simplesmente uma reforma. Isso é o que acontece hoje em dia. Eu sei muito bem disso porque lá atrás eu passei por isso. E eu não tinha condições de pagar o profissional para fazer a decoração para mim e comprar os móveis que eu queria, os elétricos que eu queria e até mesmo a viagem que eu estava programando na minha lua de mel. Eu achei um jeito de resolver isso, mas exige coragem. Eu gravei um vídeo, na realidade foi uma aula ao vivo no ano passado, na qual eu mostrei como você, que tem coragem e não tem condições de pagar uma pessoa para fazer a sua decoração, como você mesmo pode fazer. Como você deve estar começando, tem muitos pontos cegos. E esses pontos cegos, nessa aula ao vivo, eu mostrei todos eles de forma muito simples e fácil. Se você quiser assistir, então você fica aqui comigo e assiste esse vídeo, que eu vou mostrar muitas coisas, inclusive como eu consegui, qual foi a ideia que eu tive, qual foi a minha história por trás disso que eu consegui fazer tudo que eu fiz na minha casa, que foi a reforma. Ok? Então fica comigo, se você tiver coragem, se você for uma pessoa que gosta de pôr a mão na massa, assiste esse vídeo. Se você quer fazer uma santa, se você quer fazer qualquer coisa, não escute o que as pessoas estão falando, que não é possível para você. Há muitos anos atrás, eu comecei com esse projeto do Qual o Segredo do Gesso, porque eu era uma pessoa que eu estava para casar, eu tinha dívidas para fazer, coisas para pagar, e eu precisava contratar um serviço de gesseiro, e eu não tinha nenhum gesseiro à vista, a não ser um amigo meu que trabalhava com decoração, mexia com tudo, e ele foi lá fazer um orçamento na minha casa lá. E esse orçamento, ele por mais barato que fosse, na época foi R$ 1.800, então não era barato para você fazer esse orçamento, para você fazer isso que eu queria fazer na minha casa, até porque a casa era grande, tinha muitas coisas para fazer. E eu não pude fazer, porque eu teria que abrir mão ou da viagem de casamento, ou da festa, ou enfim, de qualquer outra coisa para fazer isso, porque R$ 1.800 na época para mim era pesado. Hoje seria bem mais, hoje seriam uns 4.000, 5.000 para fazer a mesma coisa na minha casa. O que que acontece? Eu comecei a procurar algum lugar que me ensinasse a trabalhar com gesso. Então eu fui da primeira turma do Senai de drywall da Knauf. E aí eu fui lá estudar e chegou lá, era um standard é, era só para ensinar você a fazer parede de drywall e teto de drywall. E eu queria aprender a fazer sanca. E aí o professor foi muito gente boa, ele pegou me deu a oportunidade de pegar e treinar. Eu falei, professor, eu quero aprender a fazer uma sanca para fazer na minha casa, porque eu não tenho dinheiro agora para pagar, então eu queria fazer. Muito bem. Ele pegou, me deu a oportunidade, eu fiz lá, né? Ele me deu algumas dicas e outras coisas eu usei da minha criatividade. E aí eu fui lá e fiz. Na segunda turma, o pessoal viu aquela sanca que eu fiz lá. Inclusive o supervisor que estava distribuindo material para aquela escola. E ele falou, poxa, que interessante, esse menino é esforçado, tal. A segunda turma viu, e um dos que estavam lá, ele era um gesseiro que ele estava iniciando, que ele tinha trabalhado como ajudante e tal. E através do meu professor, ele me ajudou a ir até esse estudante, e esse estudante me ajudou na seguinte forma, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar para você de graça, para eu poder aprender algumas coisas. E ele pegou e falou assim, tudo bem, vem. E ele tinha pegado uma obra que era gesso liso e alguma coisa de decoração, e eu fui lá. Eu saía do meu serviço, ia lá todo dia, lá, o dia que eu estava de folga, eu ia lá para ajudar ele. Fiquei 2 meses fazendo algumas coisas com ele, mas ele não ensinou. Não é porque ele não quis, mas ele não conseguia transmitir tudo que ele queria, porque o processo era muito lento, precisava de mais tempo, tal, enfim. E aí o que acontece? Eu falei assim, meu, não dá para esperar. Eu peguei e comecei a arriscar e trabalhar na raça, e, meu, meti as caras, fui fazendo. E aí eu fiz na minha casa, não ficou 100%, depois eu comecei a pegar algumas obras, e eu usava uma técnica que eu vou explicar para você lá na frente desse vídeo, e eu comecei a me colocar à prova.
né? Eu comecei a me colocar à prova, comecei a falar assim, não, peraí, eu preciso aprender. E aí foi quando eu comecei a pegar algumas obras que eram pagas, e assim, eu cobrava barato porque eu queria aprender. Então, sempre vendia uma situação para a pessoa diferente, eu nunca fazia a mesma obra. Nunca fazia a mesma obra. Eu queria aprender todos os aspectos que o gesso podia me proporcionar, né? De todo tipo de decoração. Tudo que eu via pela frente que era diferente, eu queria modificar e fazer melhor, de forma que eu pudesse aprender. Eu queria apanhar mesmo, eu queria saber mesmo que era diferente. Já tinha feito a obra na minha casa, já tinha apanhado, então já estava fazendo algumas obras, já estava ganhando um pouco de dinheiro, mas eu estava fazendo sempre uma coisa diferente. Então, é essa experiência de quem apanhou demais, de quem estava do outro lado, que não sabia o que fazer, de que não tinha experiência nenhuma, a prova viva de que não tinha experiência nenhuma e conseguiu virar um profissional no gesso, é essa experiência que eu quero mostrar para você. E é por causa disso que agora eu quero ensinar para você o passo a passo de você fazer uma decoração em gesso na sua casa ou no seu apartamento, onde que for. Eu vou te mostrar os passos que, se você errar ali, você vai acabar com a sua obra. E eu quero mostrar um pouquinho da minha experiência para você aplicar na sua casa, ok? Então vamos lá. Eu vou começar com os slides aqui. O que você pode e não pode antes de começar qualquer obra de gesso? Olha, isso aí é fundamental para você, tá ok? O que você pode e o que você não pode. Tem alguns tipos de coisas que você tem que se atentar, tá? Por exemplo, você não pode começar uma obra com infiltração no seu teto ou na sua parede. É, Três aspectos: a infiltração, a sua parede, o acabamento que tem na sua parede, você não pode fazer um serviço se você não estiver atento a isso, e o quebra-quebra, tá? Então, vamos falar das infiltrações. Isso aqui é muito básico você parar para raciocinar e falar assim, pô, mas peraí, Ulisses, tá certo, eu vou fazer uma sanca com infiltração? Claro que não. A questão que a gente vive alguns intempéries no Brasil, que assim, a gente fica anos ou meses e muito tempo sem ter uma chuva, né? Às vezes só calor. Então, como que você pode saber que tem uma infiltração na sua casa? Aí que está a questão. Aí você contrata um gesseiro, ou você mesmo vai fazer, que nem eu vou te ensinar aqui, e você não sabe que tem infiltração na sua casa. Então, o que que você faz? Você, primeiro de tudo, você vai lá, pega um jato de água, você uma mangueira ou alguma coisa, joga na sua telha. Você faz muito tempo que não faz sol na sua casa, joga lá no seu telhado para ver se vai ter infiltração, ok? Deixa 2 dias lá e vamos ver no que vai dar. Se tiver infiltração, você tem que tratar essa infiltração. E eu vou trazer dois tipos de infiltração dois tipos de tratamento que você pode usar para você sanar esse problema da infiltração. Okay? O primeiro é a manta líquida, que ela veio para substituir a manta asfáltica, que ela é mais cara. Você precisa de uma equipe, você sozinho você não consegue fazer, então você precisa de uma equipe para fazer uma manta asfáltica. Então, pensando nisso, as empresas foram lá e criou uma manta líquida, que é muito simples de você aplicar. Você aplica com rodo, com um sapato especial, ou se não quiser aplicar com sapato especial, você pode ir puxando ela de fora. Enfim, ela vai vedar o seu teto. Mas você tem um problema com isso. O problema é que ela é muito boa, barata, mas você talvez tenha que aplicar ela a cada ano ou a cada 2 anos. Por causa do clima, sol, chuva, essas coisas, vai desgastando ela, que é uma película fina. Ok? Então é o seguinte: isso seria um tratamento para você fazer no seu teto, para você eliminar a infiltração. Agora, existe um tratamento um pouquinho mais caro. Eu estou falando de dois aqui, tem vários, tá? Então, existe um tratamento um pouquinho mais caro, mas que resolve o seu problema a longo prazo. Vamos lá? Então, é o cimento impermeabilizante para piscina. Esse cimento impermeabilizante para piscina é muito fantástico. Por quê? Porque ele aguenta a pressão da água. Se você imagina a piscina feita de alvenaria, ela tem uma pressão de uma água muito forte ali. E você utilizando esse cimento para impermeabilizar uma piscina, ele aguenta a pressão da água. Imagina no seu teto. Então você vai resolver esse problema. E se você quiser usar na parede externa também, você vai usar e vai resolver o mesmo problema e você não vai ter problema com isso, de infiltração, ok? O problema dele é que um saquinho de 4 quilos, isso aqui é só uma das marcas, tá? Um saquinho de 4 quilos, ele é quase 12
12 reais por cada saco de 4 quilos. Então, ele não é uma coisa tão barata, mas a longo prazo, eu acredito que para você vai ser muito mais vantajoso, certo? Então, vamos assumir que a gente resolveu o problema do teto, ok? Agora vamos para a parede. É o seguinte, você também não pode aplicar nenhum tipo de tratamento de gesso se a parede for pintada com cal. Por quê? Porque o cal, ele é um material que ele não tem uma aderência, ele não tem uma resina, ele não tem ele não tem uma estrutura que ele consegue segurar o gesso cola, ou a moldura, ou a sanca, o que for que você for colocar. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que eliminar o cal. Você tem que tirar ele da sua parede. Você tem que dar um jeito. O cal é tão. Algumas pessoas antigamente aplicavam com sal, aplicavam com óleo, tinha um monte de técnica para aplicar ele, para ele durar mais na parede e não ficar soltando no seu braço. Porque o cal mesmo aplicado, você passava o braço, ele saía. Então você tem que acabar com ele, você tem que tirar ele, entendeu? A dica que eu dou é você raspar, né? Tem vários tratamentos a fazer na parede, mas isso não é uma aula para agora, é uma aula para futura. Mas você arrancar o cal é a melhor opção. Jogar água, raspar, né? Ou no máximo você passar um fundo preparador nele e rezar para ele não soltar, tá ok? Então, beleza. Outro problema da parede. Se sua parede estiver estourando, que nem essa daqui, se ela tiver com o reboco dela tiver com infiltração de água e tiver soltando, você vai ter que corrigir isso. Imagina que você tem no teto isso aí. Você vai pôr a moldura, ela vai cair, não vai segurar. Então você precisa resolver esse problema. E como que você resolve? Você vai ter que raspar e passar um cimento também nessa parte onde tem os buracos. Você passa um cimento cola, você passa alguma coisa nesse sentido para você resolver esse problema. Converse com o seu pedreiro nesse sentido. Resolvendo isso, aí é a hora de você fazer toda a parte elétrica, toda a estrutura de parte elétrica. Quando eu falo estrutura de parte elétrica, é você estourar todas as suas paredes que você precisar para você colocar a sua parte elétrica em dia. Por exemplo, parede antiga, casa antiga, às vezes as tomadas estão muito altas. A hora do quebra-quebra é essa, você baixar suas tomadas, é a hora de você pegar e puxar os conduítes, é a hora de você procurar ver aonde que é as tomadas onde você precisa para você poder estruturar toda a sua sala, o quarto, ou cozinha, o que você for fazer, a hora do quebra-quebra é essa. Interessante é que é o seguinte, às vezes o interruptor de tomada, quando sua casa é antiga, ele não está na posição correta. E aonde ele deve ficar quando é correto, né? Eu vou explicar. Exatamente aí na direita. Tá vendo a foto aí, eu colocando a mão do meu lado esquerdo, tá ok? Então, assim, se sua porta, ó a regra, tá? Se sua porta ela abre para direita, que nem é o caso aí, eu tô vindo de lá para cá, a sua tomada tem que ficar logo à esquerda. E se for o contrário, ela tem que ficar, se sua porta abre para a esquerda, ela tem que ficar à direita. Se ela abre para a direita, a sua tomada tem que ficar para a esquerda. Então, qual que é o segredo aí? Essa é a hora, meu irmão, de você pegar, rasgar a parede. Depois que você fez o seu nível, você vai rasgar a parede e aí você vai subir o seu conduíte até o nível de onde você vai ser sua sanca. E aí você pode puxar a sua parte elétrica. E esse é o momento que você precisa quebrar tudo para que seu gesso não venha a cair, ok? Então, esse é o sistema que você precisa. Essa é a hora, cara, porque se você fizer depois, seu teto vai trincar e vai zoar, e, meu, vai ficar uma merda. Então, antes de você começar seu trabalho, você puxou o nível, você fez as coisas, esse é o momento para você pegar, fazer o quebra-quebra, que é o momento ideal. Então, revisando, você fez impermeabilização do teto, você olhou as suas paredes internas, está impermeabilizada externamente também, olhou, e aí agora você fez a sua parte elétrica, colocou suas tomadas no nível certo, colocou os conduítes e tal.
cortou aonde você precisa puxar a sua tomada, achou o seu neutro, o seu positivo acima do nível onde você vai fazer sua sanca, então aí você pode começar a fazer a sua sanca. Qual as ferramentas que você precisa, ok? Qual as ferramentas que você precisa inicialmente? Caso você queira começar na sua casa, lógico, lá na frente eu vou falar um jeito de como você pode conquistar suas ferramentas sem você ter custo algum, como que você pode fazer sua sangue sem ter custo algum, e daí para frente. Vamos lá. Muito bem, quais ferramentas que você precisa? Hoje, provavelmente você já tem furadeira, talvez você não tenha uma desempenadeira de inox, você não tenha uma espátula de inox, né? Talvez essas coisas que eu vou falar aqui agora para você, você não tenha tudo, mas alguma coisa você já deve ter. Furadeira, geralmente, homem já tem. E mulher, tem mulher assistindo a gente aqui, se ela não tem, ou o pai tem, ou a irmã tem, ou o marido tem, ou o irmão tem, certo? Então, vamos lá. Furadeira é uma coisa básica para todo mundo. Se você não tem, então faça por onde comprar uma, porque é imprescindível para tudo. Desempenadeira de inox, de preferência, se você não tiver de inox, você pode ser de ferro também, porque vai resolver seu problema, tá? Ela não enferruja, por isso que eu venho falando de inox. A espátula de 10 centímetros, para quem está começando, é imprescindível, porque se você não atingir as técnicas que eu vou mostrar aqui para você, você vai usar ela para você dar uma bem disfarçada, né? Se você não consegue trabalhar com a desempenadeira de inox, você usando uma espátula de inox de 10 centímetros vai te resolver o problema, tá ok? Uma espátula de inox de 4 centímetros. Por que, Ulisses, uma espátula de inox de 4 centímetros? Porque ela é imprescindível para você dar acabamentos e molduras. Ela nova, de preferência nova. Então, se você tiver uma espátula antiga, não vai te adiantar, porque tem que ser uma nova com as pontas bem vivas. Que ela vai te ajudar a dar acabamentos na moldura, ok? Um potezinho de sorvete é para você fazer seu gesso. Você não precisa comprar um pote que nem o meu de profissional, que é de um material de plástico altamente flexível, caro pra cacete, mas você pode usar um pote de sorvete. Para quem está começando é ótimo. Linha de pedreiro, isso é muito barato. Linha de bater nível. Eu vou te mostrar na próxima imagem que tem, se você não conhece isso, que eu acho que é o principal que você não conhece, eu vou te mostrar. Mangueira de nível. Isso é normal, todo mundo conhece. Mangueira de nível de pedreiro, gente. É muito simples de usar. Nível. O nível é principal para você usar. Uma escada. Se você não tem uma escada, dependendo do tamanho da sua casa, um banco, alguma coisa assim, você vai precisar disso. Escada é uma coisa de utilidade que tem em toda casa, praticamente. Tá? Um martelo, um prego, um esquadro, um lápis de pedreiro, uma trena de serrote e um carrilho, tá? Eu já vou mostrar para você o que é carrilho também, tá? Vamos lá. Aqui só para você ter uma ideia, certo? A espátula de inox, o serrotezinho para gesso, a trena, o lápis vermelho para pedreiro e aqui o número 5 é a linha de bater, tá? Aqui a linha de bater, isso aqui é muito simples de você utilizar. Você coloca esse pozinho aqui dentro, você tirou o nível com a mangueira, né? E aí você vai lá e bate a linha. Isso aqui vai ser seu guia. Esses 6 aqui, ó, vão ser os seus aliados, tá? Com o nível também. Vai ser seu aliado para que o seu forro não venha a sair do nível. Isso é imprescindível. Quem está começando erra muito no nível. E você que já está começando aqui comigo, está entendendo? Você tem que se atentar a isso. O erro número, eu não vou enumerar agora, mas um dos principais erros de um cara que está começando é errar no nível, que depois para dar acabamento é muito difícil. Esse aqui é o carrilho. Por que escolhi esse modelo de carrilho? Esse carrilho, além de você usar no forro flutuante, que eu vou mostrar para você justamente num forro decorado flutuante, ele dá para você dar acabamento, se você escolher o forro flutuante de gesso tradicional. Ele dá para dar acabamentos nas laterais e também na parte da moldura, em certo ponto. Claro, se você for usar moldura específica, não compre carrilhos. Por exemplo, vai comprar um carrilho, eu quero qualquer um. Não compre. Se você vai fazer uma sanca na sua casa e você vai usar um tipo de moldura específica,
Então, quando você comprar a moldura, você pede o carrilho para aquela moldura. Porque vai ser muito mais fácil de você dar acabamento ali do que você usar um carrilho para tudo, entendeu? O profissional usa, o profissional se vira muito bem, mas quem está começando apanha muito nisso. Então, esses detalhes vai fazer a diferença para você conseguir fazer a sua decoração na sua casa. Bom, vamos lá. Esse é um ponto aqui bem decisivo, né? Como você replicar uma sanca decorada ou forro, qualquer coisa, qualquer trabalho decorado diferente do que você nunca viu na vida e colocar na prática na sua casa. Ou seja, vamos traduzir essa mensagem aqui. Você chegou na casa de um amigo, tal, e você viu aquela sanca maravilhosa, toda decorada, muito linda, e você ficou super maravilhado e falou: Poxa, eu quero fazer na minha casa. Ou você chegou em qualquer lugar, no shopping, sei lá, numa casa decorada, numa loja, alguma coisa, você viu alguma coisa ali que você queria aplicar na sua casa. Vamos lá, vamos ensinar para você como que é que você pode fazer isso. Aqui é o antes de eu pegar e fazer uma decoração bem diferente, tá? Por isso eu fiz questão de colocar isso aqui. Olha o apartamento liso. Isso aqui representa a sua casa. E olha aqui, ó, o que dá para você fazer, correto? Essa decoração aqui foi de autoria totalmente minha. Eu simplesmente tive uma ideia, porque há anos atrás eu vi uma sanca dupla. Eu decidi fazer uma tripla com dois S's, tá ok? Muito bem, isso aí foi uma coisa da minha cabeça. Como eu já trabalho como profissional, eu olho qualquer obra e consigo replicar ela e falar, não, peraí, eu quero fazer isso, tal, enfim. Mas você que quer fazer na sua casa e você achou bonito isso aqui, você quer fazer na sua casa. Como que você pode aplicar? Primeiro, tenha em mente uma coisa. Você vai ter que ter acesso à foto, pelo menos, ok? Você vai ter que ter a foto, pelo menos no seu celular, ou na sua câmera, no dispositivo que você tiver na hora, você tem que ter a foto. Só que assim, não é uma coisa tão fácil, mas é muito aplicável, tá? Uma vez que você tem a foto, você vai pegar e colocar ela em escala, tá? Mas antes disso, eu só falar para você daqui do projeto dessa casa, como que foi, tá? Eu já vou falar nesse projeto, no lance da escala. Aqui foi o seguinte, aqui, esse cliente que a gente foi fazer lá na casa dele, ele deu a oportunidade, porque a gente fechou um contrato com ele da seguinte forma. A gente vai gravar um curso totalmente do zero, fazer do passo a passo, tal. Então, a gente não vai poder fazer uma sanca normal, ficar 4, 5, 6 dias na sua casa, a gente vai ter que ficar mais alguns dias, porque tem a filmagem, tem todo o cronograma da filmagem que a gente tem que pegar e colocar no papel e ir trabalhando com isso. Então, assim, uma coisa que a gente poderia fazer em uma semana, às vezes demora 2 meses, um mês, só por causa da filmagem, para você ter uma ideia. Então, ele passou a planta para mim, eu estudei a planta dele, eu fiz um cronograma do que a gente queria fazer para essa filmagem, esse módulo desse curso que a gente ia colocar no nosso curso lá, e aí eu peguei, isso aqui eu só escrevi para você, tá? Para você que está assistindo aqui agora, então eu coloquei no papel, na época, eu coloquei uma escala só para explicar para você sobre essa aula, tá? Então é o seguinte, esse aqui não é o papel original que a gente escreveu, porque o papel original ele tinha a escala correta, ele tinha a numeração correta, mas como que eu faço para chegar a isso aqui? Isso aqui seria a sala dele, eu coloquei numa escala aqui na sala dele. Não parece, porque assim na foto muda um pouco, então é um outro ângulo, né, daqui da foto, mas para você ter uma ideia, a gente, a princípio, né, quando a gente estava colocando em escala, a gente achou que com 15 centímetros aqui ficaria legal. Depois eu fiz um outro projeto e coloquei isso aqui com 20. Então, isso aqui ficou com 20, não ficou com 15. Para você ver como é importante você pegar e colocar na escala. Então, assim, você tem em mente, tem a foto e você vai colocar no papel em escala. Você vai colocar em escala para você ver o que é possível fazer ou não possível fazer. Quando eu coloquei em escala, que a gente viu que aqui podia ser maior, eu falei, mano, dá para a gente colocar dois S aqui. Vamos colocar um S de um lado e um S do outro. Aí, meu, show de bola. A gente ficou super animado e falou, da hora. Então, beleza, certo?
Então, ficou até aí. Como a gente colocar na escala? Seguinte, você pega qualquer régua, você vai fazer um desenho de uma sala 3 por 4, tá? Você pega uma régua, a régua tem 20, 30 centímetros, 15 centímetros, que seja. Pegue 1 centímetro e transforme por 100. Tá, o que que vai ser o 100? O 100 vai ser 1 metro. Os 15 centímetros vai ser, desculpa, 1 centímetro vai ser cada 1 metro seu. Então é o seguinte, tá, você tem 1 centímetro aqui, você está transformando em 100, beleza. Ah, Ulisses, mas vai ficar pequena a escala, não vou conseguir entender como é que eu vou colocar. Tudo bem, então você coloca como 2 centímetros, 1 metro, certo? E aí, então, o que que acontece? Se sua sala tem 4, então se você vai ter 2 centímetros aqui, o que que você vai fazer? Sua sala tem 4, 2 vezes 4, 8. Entendeu? Então, você vai ter na escala a cada 2 centímetros 1 metro. Então, você vai calcular lá 4 metros, você vai colocar 8 centímetros na sua régua. Se for 8,5, se for 4,5, certo? Então, você vai calcular. Bom, é 2, então meio seria aqui, vai ser aqui, certo? E assim por diante, você pode fazer até vezes 3. Colocou em escala no papel, você colocou na escala no papel, é, você vai ter ideia do que dá para ser feito na sua sala. Pega essa lição aqui de colocar na escala, que isso aqui vai ser meio caminho andado para você fazer qualquer decoração na sua casa, entendeu? Pegou, olhou a santa que você quer fazer, ficou bonita, você vai colocar em escala, que aí você vai ter uma noção de como que vai ficar, ok? Uma vez que você colocou em escala, você vem aqui e você coloca ela no seu teto. Por isso que você não pode se perder na escala. Pensa da seguinte forma, você não pode se perder na escala, certo? Então, você vai fazer seu projeto, você vai colocar o número lá de qual que é a proporção, 100 por 3, 100 por 2, 100 por 1, para você não se perder na numeração da escala. Uma vez que você tem lá, quando você aplicar ela aqui no teto, você não vai errar mais, certo? Uma coisa que você tem que se atentar é o seguinte, quando você colocar na escala, que nem aqui, a gente sabia que fazer com 22, mas eu precisava de um recuo, certo? Que 24, na realidade a gente ia fazer com 24. A gente precisava de um recuo de 4 centímetros para aparecer 20 centímetros em cada lâmina da sanca, de cada degrau da sanca, da 20 centímetros. Então, eu coloquei as riscas para elas ficar com 18 ou 17. Para quando eu batesse a finca pino aqui, tivesse espaço para entrar outra placa. Então, eu batia os pinos e os arames nesse risco aqui. Percebeu? Eu batia eles nesse risco. Era uma forma de eu não me perder. Isso a gente pensou nesse curso aqui justamente para você não se perder na hora de você fazer uma sanca assim, ok? Uma ressalva que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma moldura dilatada, tá? Ah, desculpa. Isso aqui é uma moldura dilatada. Essa moldura dilatada aqui, eu coloquei ela com gesso cola e depois eu tinha picotado aqui em cima e já tinha batido o nível aqui, onde eu queria o meu forro. Tinha calculado qual que era a metragem dos 3 degraus. E aí depois eu vim aqui travando com gesso e estopa de sisal, certo? Então, isso aqui foi fundamental para a estrutura do forro decorado, ok? Se você não faz esse tipo de preparação, você pode correr o risco de lá na frente cair, entendeu? De cair o seu forro. Então, se prepare com isso. Muito bem. Aqui é a parte onde eu falo para você onde fica onde fica a ilha, que ela tem que ficar no centro da mesa. Eu vou explicar mais ou menos mais na frente, tá? Beleza? Muito bem.
Aí ele tem que ficar no centro da mesa, afastado da parede. Bom, vamos lá então entrar nesse aspecto, ok? Mas é o seguinte, toda mesa de apartamento, quando ela está fazendo as suas refeições, ela fica, quando não está fazendo suas refeições, ela fica encostada a sua mesa no canto da parede. Vamos lá, eu vou traduzir isso para você. Se você está fazendo sua refeição, você afasta no apartamento, tá? Você afasta a sua mesa do canto da parede. No momento que você não está fazendo suas refeições no canto da mesa, você está. No momento que você não está fazendo, você encosta a sua mesa lá. Você encosta a sua mesa no canto da mesa, da parede, então o seu forro flutuante, ou a sua ilha, ela, se você fizer ela conforme a sua mesa fica encostada na parede, ou então se você dividir o espaço aonde é ali, ela não vai ficar harmônica com a sua sanca. E por que eu sei disso? Porque a gente estava conversando com o cliente, que a gente foi resolver uma coisa sobre o cliente, e ele mostrou uma coisa bem interessante. Quando você chama suas visitas, que você quer fazer sua janta, você quer fazer uma janta para os amigos e tal, e você vai sentar nessa mesa, quando você mandou fazer a decoração antes de você pensar nisso, você vai puxar sua mesa mais para o centro, vai sentar suas visitas e a iluminação vai ficar fora da mesa. Isso vai trazer um transtorno, isso vai trazer uma certa vergonha para quem está dando aquela janta ou está fazendo o que for nesse sentido, entendeu? Então, foi por isso que a gente foi convocado para pegar e resolver esse tipo de problema, tá ok? E aí, qual que é a grande dica nisso? Como que você pode descobrir que você precisa fazer uma ilha em cima de uma mesa e que ela não fique encostada ali, não fique fora na hora que chegar a visita e vir jantar? Você precisa calcular a distância entre a mesa e a parede, certo? E como que você pode calcular isso? Como que você pode imaginar uma coisa dessa? É muito simples. Quando você tiver com o seu, ou tiver com a sua esposa, seu filho, com quem você tiver, com seu cliente, com quem você tiver, você precisa ter ideia do espaço aonde que você pode colocar a sua mesa. Principalmente se for apartamento, você vai ter uma ideia de onde você vai colocar esse apartamento, certo? Desculpa, onde você vai colocar essa mesa no apartamento, nesse canto. Ou seja, se você quer comprar uma mesa de 2,40 m por 2,20 m, não vai caber, dependendo do apartamento que você tiver, ou casa que você tiver. Então, você vai ter uma média mais ou menos de, poxa, aqui nesse cômodo aqui, nessa parte, cabe uma mesa de 1,20 m por 1,60 m, ou cabe uma de 2 por 1,60 m. Então, você vai ter uma ideia disso. Você vai pegar, entender, pega qualquer mesa de qualquer pessoa, vai na casa de alguém, senta lá e calcula como que é o meio de você ficar sentado numa mesa, quantos centímetros vai ser, que foi o jeito que a gente calculou. E aí você vai chegar na matemática. Chegando nessa matemática, com o quadrado que você vai ter para colocar uma mesa na parte onde você quer fazer